Bom dia, estamos aqui em frente ao Tribunal de Justiça de Tiradentes do Sul, onde acontecerá o julgamento do senhor Jorge Armando Rodrigues, acusado de um caso que chocou toda a comunidade local. Segundo o Ministério Público, Jorge teria administrado uma dose letal de insulina na menina, causando uma hipoglicemia severa, o que a levou à morte. Por algum tempo, todos pensavam que a morte da menina era por causa natural, pois Manuela era diabética. Porém, após uma nova investigação, o caso tomou outro rumo. A defesa do réu nega todas as acusações. O julgamento será feito por um júri popular que promete ser longo, tenso e emocionalmente carregado. Seguiremos acompanhando cada etapa desse julgamento e voltamos a qualquer momento com novas informações. De Tiradentes do Sul para o Jornal Agora, eu sou Letícia Borba, direto do tribunal. Boa tarde a todos. Iniciamos nesse momento a sessão referente ao processo número 123.456/2025. A parte autora, o Ministério Público, acusa Jorge Armando Rodrigues da prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultamento de cadáver. Com base na denúncia apresentada, de acordo com os artigos do 121 e 211 do Código Penal Brasileiro, de um lado, temos o acusado Jorge, que responde a essas imputações, e do outro, a vítima Manuela Oliveira Rodrigues, cuja morte é objeto de investigação do presente julgamento. Neste momento, antes de prosseguirmos com os depoimentos e demais atos processuais, gostaria de lembrar a todos sobre a importância da imparcialidade e do devido respeito ao processo legal. O tribunal, como sempre, assegurará que todos os direitos constitucionais sejam respeitados e que a verdade seja plenamente esclarecida. Com isso, inicio oficialmente a instrução do processo. Dou a palavra para a defesa do acusado. Peço ao réu que se aproxime para prestar depoimento. Senhor Jorge, gostaria de começar pedindo como era a sua relação com a sua filha após a morte da sua esposa. A perda da minha esposa ela foi uma coisa muito triste para minha família. Eu fiquei me culpando por um bom tempo, achando que eu podia ter evitado isso. A única coisa que manteve em pé foi a Manuela. Então o senhor pode afirmar que vocês tinham uma boa relação? Sim, eu e a Manuela sempre tivemos uma boa relação. Eu já falei pra tu ir na casa da tua avó sem mim. Eu só queria ir na casa dela ver ela um pouco, não entendo qual é o problema disso. E se eu só puder ir na casa da minha avó quando você estiver junto, eu nunca mais vou poder sair de casa, porque você vive no trabalho. Pode ficar bravo quanto quiser, que quem manda nessa casa sou eu. Se eu quiser, tu nunca mais sai dessa casa. Senhor Jorge, o senhor estava no hospital do período das 7 às 8h50 e das 10h15 até o meio-dia, correto? Sim. Do período das 10h15 até as 12h30, você não estava no hospital e não tem álibi, correto? Sim.
O senhor estava no hospital no período das 7 às 8h50 da manhã e das 10h15 até o meio-dia, correto? Sim. Das 8h50 até as 10h15 você não estava no hospital e não tem álibi, correto? Sim. O senhor estava em casa do período das 12h10 até o horário em que a polícia chegou no local do crime, correto? Sim. Você ficou em uma ligação com o hospital no período de 15 minutos, das 12h15 até o meio-dia. E depois, mais uma ligação de 2 minutos, das 12h39 até as 12h41, correto? Sim. Então, o senhor não estava em ligação com ninguém e estava sozinho, em casa, no período das 12h30 até as 12h39, correto? Sim, senhora. Então, o senhor ficou sozinho 9 minutos em casa. 9 minutos sozinho com a Manuela, o período que poderia ter usado para cometer o crime. Não, senhora. Meritíssima, gostaria de apresentar uma prova contra o acusado, onde mostra a relação dele com a vítima. Aceito. Eu te odeio! Você que deveria ter morrido no lugar da minha mãe! Não fala assim comigo, eu que sou teu pai. Eu que te acolhi, tua mãe trabalhou lá no meio do mato. Isso não é verdade! Você traiu ela, eu sei disso! Você fez a vida dela um inferno! Eu traí ela, pé lá pra cidade inteira o que ela fazia, aquela vagabunda. Não é verdade! E esse telefone aí? Com essa gravação, obtida na pasta excluídos da senhora Regina, podemos ver claramente como era a relação do Jorge com a Manuela. O senhor tem algo a dizer sobre isso? Eu não me lembro o motivo da briga e... Mas não é preciso saber o motivo da briga para ver que você destratava com bastante violência. Eu estava exaltado, jamais mataria minha filha. Você se exaltava com frequência, senhor Jorge. Não muito. Gostaria de apresentar a prova número 2, onde consta a quantidade de vezes em que a vítima ligou para a polícia denunciando abusos vindo do pai. Foram 7 vezes em um ano, o que, claro, comparado a outros casos não é muito, mas é estranho que tenha acontecido mais de uma vez. Sem mais perguntas. Réu dispensado. Chamo para depor o testemunha número 1, Maurício de Souza. E também advogado de defesa. Senhor Maurício, poderia nos contar um pouco de como era a relação da sua família com a família do acusado? Bom, eu e o Jorge nos conhecemos na faculdade de medicina. Desde então nós somos sempre muitos amigos. Depois a gente virou amigo também da falecida esposa dele. E daí, quando chegou a Regina, a nova esposa dele na família, também criamos laços de amizade. A Manu era como uma filha também para nós, sempre estava em nossa casa. Sem mais perguntas, excelência. Testemunha dispensada. Chama a testemunha número 2, Jéssica Almeida. Senhora Jéssica, poderia nos falar um pouco da sua relação com o réu? Claro, eu e o Jorge mantínhamos uma relação amorosa há mais ou menos 2 anos. Eu sei que isso pode ser uma revelação chocante para alguns, mas eu estou disposta a colaborar com a verdade. E vocês se encontraram no dia 5 de maio de 2025? Sim. Poderia nos descrever como foi esse encontro? Sim, eu e ele estávamos de folga naquela manhã e ele viria até a minha casa para a gente se encontrar. Mas acabou que ele precisou atender um paciente antigo dele no hospital e ele conseguiu vir até lá às 9 horas da manhã e ficou lá até às 10 quando precisou voltar de novo ao hospital por causa desse mesmo paciente. Com base nessas informações, o Jorge ele não estava em casa do período da manhã até o meio-dia. Não. Advogado da acusação. Senhora Jéssica, conseguimos imagens de que de fato o senhor Jorge estava no hospital das 7 às 8h50 da manhã e das 10h15 até o meio-dia. Dito isso, você teria alguma prova que confirme a ida dele à sua casa, como imagens, vídeos ou gravação de câmera? Não. Sem mais perguntas. Testemunha dispensada.
Chamo a testemunha número 3, senhora Regina Rodrigues. Senhora Regina, poderia me falar tudo o que aconteceu no dia 5 de maio? Claro. Eu acordei às 8 horas, como todos os dias, e eu fui na cozinha e tinha um bilhete em cima da mesa, e era do Jorge. Ele estava avisando que ele ia chegar atrasado e também que ele ia ficar a manhã inteira fora porque ele tinha um problema no hospital. Então eu fui trabalhar e a Manu, ela ficou em casa sozinha naquele dia, porque ela tinha um trabalho de escola, alguma coisa assim que não ia dar tempo de fazer, ela precisava entregar urgente. Então ela ficou sozinha em casa. Uma noite antes, eu e o Jorge, a gente tinha combinado que quem ia fazer a aplicação da insulina na Manu no horário do meio-dia ia ser ele. Quem sempre faz sou eu. E quem ia fazer naquele dia ia ser ele, porque eu tava com uns problemas do trabalho e eu sabia que eu ia acabar me atrasando. Então, eu tava no trabalho e eu tive que sair com urgência para ir na farmácia comprar um remédio. Então, eu até consegui sair um pouquinho mais cedo do trabalho. Eu cheguei em casa e eu entrei, eu já senti uma coisa, tinha alguma coisa errada. O Jorge estava em ligação com o hospital quando eu cheguei em casa. Ele estava nervoso e a casa, além dele, estava em silêncio. Não tinha ninguém. E eu achei estranho porque a Manu sempre estava por lá. Então eu fui procurar ela. Eu olhei em todos os cômodos, não achei nada. Achei estranho, ela sempre está na cozinha. Aí eu fui no quarto dela. E quando eu abri a porta, ela já não estava mais lá. Ela estava morta. Senhora Regina, eu sinto muito pela sua perda, mas você poderia me falar um pouco da sua relação com a Manuela? Eu e ela nos dávamos muito bem, eu tratava ela como a minha filha. Eu tenho problemas de infertilidade, então eu não poderia ter uma filha minha. Então quando eu entrei para essa família, ela se tornou minha filha. Entendo. E a relação dela com o pai, com o Jorge? Quando ela era pequena, no caso, eles se davam muito bem, ele tratava ela muito bem. Só que ela cresceu e ela começou a ter opinião própria. Então eles começavam a brigar bastante nessa época, quando ela fez 11 anos mais ou menos. E ele sempre tratava ela com muita violência. Eles discutiam bastante e eu não conseguia me intrometer, né? Porque ele sempre me botava para o escanteio e a Manu também não queria que eu me envolvesse, porque ela também me tratava como se fosse a mãe dela. E a senhora, vivendo ali no meio, vendo tudo, como a senhora conta, se fosse algo tão grave, não teria dado um basta nisso, um fim há muito tempo? Eu fico decepcionada com uma pessoa, como uma advogada, uma mulher, vem me falar uma coisa dessas. Você, como mais ninguém, deve saber o quão difícil que é denunciar um homem que faz caridade, um médico. Além disso, ele podia fazer uma coisa com a Manu. E além do mais, ele conseguiu, né? Sabe, Jorge? Você me dá nojo. Eu olho pra você e a única coisa que eu consigo sentir é nojo. Você pegou o bem mais importante da minha vida, que era a Manu, eu tratava ela como se fosse a minha filha. Agora você tá sentada ali, não tá mostrando nem um pouco de culpa, você não tá demonstrando nem remorso. Você só tinha um trabalho, você só tinha que aplicar. Aquelas 4 doses de insulina, você foi lá e me aplicou 20. Isso não foi um erro, isso foi um crime. Você devia apodrecer na cadeia. A senhora poderia nos contar como sabe a quantidade exata que foi administrada para matar a menina? Eu não sabia. Isso eu escutei. Não, alguém senhora. comentando. A quantidade exata não foi divulgada. Foi um dado não publicado. Somente quem administrou sabia a quantidade. Não, você não tá entendendo. Você viu que ela ficaria sozinha em casa naquela manhã. O seu marido foi para o trabalho. E você sabia do que ele estava tendo um caso. Porque quando a mãe que veio aqui prestar depoimento, todos no júri ficaram em estado de choque. Menos a senhora, porque a senhora estava ciente que ele estava tendo um caso. E aí você viu a oportunidade perfeita. Ele não teria um álibi e assim incriminou ele pelo crime. Eu protesto a acusação sem provas. Protesto negado. Você não tem provas e eu tenho um álibi. Não analisamos muito o seu álibi. Até porque a senhora foi vista no trabalho. Seus colegas confirmaram que você estava lá e você tinha o recibo da farmácia.
Exatamente, eu tinha o recibo da farmácia. No entanto, você saiu do trabalho perto das 11h50. Nesse tempo, você poderia muito bem ter cometido o crime e esperado o Jorge voltar para assim ter ido até a farmácia, pois quando voltasse, encontraria ele na cena do crime. E sabe de uma coisa que eu me lembrei? A insulina não foi encontrada. A senhora não acha que a insulina deveria estar na cena do crime para tornar a sua história mais plausível? O que vocês queriam que eu fizesse? A Manu tava cada dia mais parecida com a mãe dela. Ela ia roubar o Jorge de mim. Madrasta que mata a enteada por ciúmes do marido é um clássico, senhora Regina. E esse clássico sempre termina com a madrasta se dando mal.